Olá, o Papo de Mãe está no ar. Você já ouviu falar sobre o conceito dos 1000 dias? É o período que vai da concepção até o final do segundo ano de vida. E o que acontece nessa fase pode ser determinante, inclusive, para o adulto que aquela criança vai ser. Né, Arthur? Ó, o Arthur que está aqui comigo, ele tem 4 meses, super falante o Arthur, é filho da Janaína, que vai participar do programa. E a gente vai conversar também com a Carol, que tem uma nenê de 20 dias, né, Carol? Pequenininha, que dor no coração deixar ela em casa no intervalo de mamada. Obrigada por ter vindo, viu? E como é que ela chama? Sofia. A Sofia. E a gente vai conversar com a Priscila também, que está grávida. De quanto tempo? 7 meses e meio. Quem que vem por aí? O Jonas. Jonas, viu? Ai, que gostoso. O desenrolar da gravidez, a alimentação da mãe e do bebê, os estímulos, tudo deve ser muito bem planejado para garantir um desenvolvimento saudável e feliz. Os especialistas convidados de hoje vão dar várias dicas. Veja os destaques do programa. Essa é a imagem de um quadro de Pablo Picasso. E um bebê, a partir dos 6 meses, consegue identificar, apreender e memorizar essa informação. Você duvida? Então não perca a reportagem daqui a pouco. Que a gravidez muda a vida de qualquer mulher, isso todo mundo sabe. Mas será que essa mudança vem sempre acompanhada de planejamento? E para nos orientar, convidamos o Dr. Jaime Muraovski, pediatra, e o Dr. Miguel Curto, nutrólogo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. E aí a gente vai falar sobre esse conceito, né? 1000 dias de oportunidades. É isso mesmo, doutor Jaime? Sim, é isso mesmo. Porque hoje nós precisamos estar conscientes de que a longevidade está garantida. Quer dizer, hoje se vive muito. Isso se deve, naturalmente, aos progressos de tudo, dos locais, da estrutura em que a gente vive e também na medicina, né? Mas a qualidade de vida ainda não está garantida. E essa qualidade de vida começa a se construir no começo da vida e daí a importância desses primeiros 1000 dias de vida. Então são 1000 dias, 270 na gestação e aí 720, aí seriam os 2 primeiros anos de vida da criança. Por que se dá tanta importância a esses 1000 dias de vida? Porque hoje, o século XX, a gente pode dizer, foi o século da genética. A genética domina tudo, né? O destino está determinado pela genética. É assim? Não é bem assim. O século XXI vai ser, e já está sendo, o século da epigenética. O que é epigenética? É a influência do ambiente sobre a genética. Quer dizer, o ambiente pode modificar não a estrutura dos genes, isso a gente não modifica, mas o funcionamento, o que é o mais importante, né? Então, o ambiente pode modificar o funcionamento dos genes. Quando é que o ambiente funciona? É lógico que vale para toda a vida da gente, mas ele é mais determinante, mais importante e mais funciona a longo prazo na fase vulnerável do desenvolvimento. Qual é a fase vulnerável? É a fase precoce. Isso já é um assunto já estudado em pesquisas e a gente sabe que é a fase precoce. Faltava determinar o que é fase precoce. Então se verificou que a grande importância dos primeiros 1000 dias de vida, que começam na gestação. E, como você fez a matemática, aí se completa nos 2 primeiros anos de vida. Que interessante, quer dizer que está nas nossas mãos mesmo isso, né? Quer dizer que a nossa responsabilidade enquanto pais é ainda maior também, né? Nesse sentido. Carol, você já tinha ouvido falar nesse conceito dos 1000 dias? Ou acha que assim, até intuitivamente a gente já vai fazendo algumas coisas preocupada já a longo prazo? A natureza é perfeita, né? No nosso programa a gente fala muito dos 1000 dias, inclusive a gente fez um seminário chamado Bebê Genial, onde a gente fala da importância da gestação, a importância de controlar as emoções, de você conversar com o seu filho e ter esse momento durante a gestação que vai determinar, como o doutor falou, uma formação adulta
muito sólida. E você tem uma formação, doutor, me corrija se eu estiver errada, de 50% do cérebro nesses primeiros 1000 dias, não é isso? Exatamente. Então, o nosso programa é muito focado na gestação, porque na gestação você tem essa formação. Que a Carol é apresentadora do programa De Repente Grávida, não é isso? Que é exibido na Rede TV, né? E o programa você começou a fazer, você já estava grávida? Foi durante... Estava grávida. O programa está no ar ainda, né? Eu me descobri grávida aos 3 meses. Quando você descobriu que você estava grávida, quais foram aí os principais cuidados durante a gestação? Bom, primeiro eu tive realmente um receio muito grande sobre a parte emocional na criança. Jana, e você é mãe do Arthur? E o Arthur veio assim de surpresa ou ele foi super encomendado? Como é que surpresa. Surpresa. Também não esperava. E quando eu descobri já estava de 19 semanas. E daí, assim, e você já tinha ouvido falar dessa história dos 1000 dias? Não. E o que você está achando disso? Você acha que até... Não, nunca tinha ouvido falar. Porém, no pré-natal, teve essa orientação emocional para passar para o bebê, conversar com o bebê, cuidado na alimentação. Assim, especificamente da mãe, né? Dos 1000 dias, não. Mas, assim, esse cuidado... Teve essa orientação. Esses cuidados durante a gestação, você já sabia que hoje existem vários estudos, que a saúde da mãe é fundamental, isso passa para o bebê? Sim, eu estava num curso de enfermagem, a gente entrou nessa parte de gestação, pediatria, o básico, e quando eu descobri eu estava bem nessa matéria. Então já tinha essa orientação, cuidado com a alimentação, o que você sente, conversa com o bebê, põe música, essa orientação que ela fala. A gente ouve muito, né, dizer da alimentação, da importância da alimentação da mãe quando ela está grávida, né, doutor? Quais aí as dicas para as mães, para as mulheres que estão grávidas? Quais as principais dicas aí para uma gestação saudável? O primeiro é o conceito, bom senso. Uma mãe que se alimenta bem, que come de tudo, come verduras, come fruta, que muita gente não come hoje, vai ter uma gestação em ordem. Então, o importante é cuidar da alimentação desde a mãe. Tá? Variar a verdura, variar a fruta, tá? Um pouco de proteína. Não precisa muita proteína, o brasileiro come muita proteína. Tá? E não precisa ser nada sofisticado. Vai comer fruta, não precisa comprar fruta importada. Usa a fruta de época do local. O que a gente percebe, às vezes, é que cada médico dá uma orientação e daí você uma conversa com a outra e fica em dúvida, mas eu sigo o que o meu médico falou, o que o médico da outra falou sobre suplementos ou vitaminas que a mãe tenha que tomar. Toda grávida precisa tomar algumas vitaminas específicas? Eu digo que precisa. Primeiro, a quantidade de nutrientes dos nossos alimentos não são suficientes. Por quê? Cada vez o cinturão verde está mais longe da capital. A terra hoje em dia é usada para plantar sempre o mesmo cultivar, sempre no mesmo local e com adubos NPK. NPK só tem nitrogênio, fósforo e potássio. E o magnésio? E os outros nutrientes? Onde é que estão? A planta vai usando, vai tirando da terra, aqui vem depois já não vai ter suficiente. Então o alimento já chega na sua mesa depauperado. Existem alguns minerais que não existem no solo de São Paulo. Tá? Então, os alimentos nunca vão ter. Quando eu digo alimento, eu não falo só planta. É também a vaquinha que come a grama que cresce nesse solo. Se a grama não tem, por exemplo, o lítio, que não tem na terra de São Paulo, a grama também não vai ter, a vaquinha não vai ter, mesmo que você seja um carnívoro, vai ter carência de lítio. Tá? Então, é importante suplementar isso que falta no nosso ambiente. Tá? E algumas vitaminas a gente já sabe exatamente quais os efeitos da falta delas. Por excesso de zelo, você acaba até dando um pouquinho a mais. Mas vitamina hidrossolúvel não tem problema nenhum. Por exemplo, o complexo B, o ácido fólico, se der um pouco a mais, não traz inconveniente nenhum, porque sai pela urina. A urina fica com um cheirinho diferente e uma cor um pouco mais escura com a vitamina, só isso. Então, quais são as vitaminas principais que a grávida precisa ingerir? A primordial vitamina B9, que é o ácido fólico, tá? Junto com ela precisa B12, que ela é sinérgica. Eu dou sempre B1, B6, tá? A vitamina A um pouquinho, o ácido retinóico é uma vitamina A medicamentosa, já não é, você não considera vitamina. Por isso que ela tem esses efeitos colaterais.
Então, vitamina C você tem que dar um pouquinho. Vitamina D também? Vitamina D, com certeza. Vitamina D era uma vitamina que até alguns anos atrás, eu acho que talvez 2 anos, não existia como você dosar, não tinha como dosar, pelo menos no Brasil. Hoje tem. E o que você está descobrindo? Que todo mundo tem carência de vitamina D. Se dosar todos nós aqui, a não ser quem toma suplemento de vitamina D, tem carência de vitamina D. A Priscila está tomando alguma Eu vitamina? tomo, eu acho que a primeira coisa que a gente sente na gravidez justamente é essa questão nutricional. O bebê ele é inteligente na hora de escolher os alimentos e se você forçar a comer outra coisa, você passa mal. Então eu desde o início já não comia muita fritura, não tolero a fritura, carne vermelha, em muita quantidade realmente. Então assim, muita carne branca, peixe, frango, muito brócolis, refrigerante, passei muito mal, com tudo Mas que você realmente teve que é mudar ruim. a sua alimentação ou você já tinha uma Não, alimentação eu já tinha saudável? uma alimentação regrada, mas assim, de vez em quando eu gostava de tomar um refrigerante. Quem não gosta de tomar uma guaraná de vez em quando? Não podia tomar, não posso tomar. Então assim, ou uma fritura também, uma coxinha de vez em quando, tudo que eu colocava, que eu pensava assim, não, eu tô me agradando o meu paladar, ia pra fora. Então assim, depois de 3 meses passando muito mal, que eu cheguei até a ficar internada, porque de tanto passar mal, eu pensei, não, Vomitar, realmente pode eu não... falar, porque grávida de vomitar muito, de chegar assim... E nos primeiros 3 meses é mais comum mesmo, né? Não, e grávida desidrata muito rápido, né? Eu descobri isso. Porque assim, o bebê, ele é um sobrevivente, então assim, ele vai tirar os nutrientes da mãe, independente se ela está comendo ou não. Então a última vez que eu passei mal também... Agora eu tô comendo só alimentos feitos em casa. Porque eu tive uma gastroenterite, porque a gente almoça fora, mas sempre muito também selecionando, mais grávida, tá com o organismo mais debilitado, acontece de pegar uma gastroenterite. Então agora eu tenho que cozinhar meus alimentos. E você tá tomando vitamina, esse suplemento? Tomo também a vitamina, né? O polivitamínico e ainda também cálcio. E esse conceito dos 1000 dias, você já tinha ouvido falar? Não, eu descobri agora, quando eu estava vindo para participar, mas eu achei muito oportuno mesmo e acho que o bebê cobra desde o início. Por isso que ser mãe, a mãe vira mãe desde o início de tudo, né? Porque a cobrança, ela vem logo no início. Doutor Jaime, a gente falou aí que às vezes as recomendações, né, dos obstetras, dos pediatras variam bastante, mas a gente já sabe que algumas coisas são sabidas e que, por exemplo, consumir bebida alcoólica, quando você já sabe que está grávida, não pode consumir, né? Não fumar. Tem algumas coisas que a gente já sabe que não pode e que vai fazer muito mal para o bebê mesmo, né? Hipócrates dizia que nós somos o que comemos, mas hoje isso foi ampliado. A gente diz, nós somos o que comemos e que nossas mães comeram. Por isso que você falou aí é muito importante. Então a alimentação da gestante tem, como todos nós, tem que ser uma alimentação correta, adequada, com legumes, verduras, frutas, proteína, pouca carne, peixe, frutas. Mas sabemos que pelo tipo de vida que a gente leva, realmente não dá para ter uma alimentação perfeita. Daí a necessidade do suplemento vitamínico que a gestante, e mineral que as gestantes usam e que é importante para a gente ter certeza que o bebê está recebendo todos os nutrientes. Dentro do que se falou aqui, 2 coisas são importantes. A vitamina D. É interessante, a vitamina D, eu brinco que medicina e futebol são cheios de surpresas. Vitamina D era muito importante para prevenir raquitismo. Depois o raquitismo praticamente acabou, né? Então a vitamina D perdeu um pouco do seu cartaz. Hoje ela voltou com tudo, porque se vê que não é apenas para prevenção de raquitismo e para o problema ósseo, que ela continua sendo muito importante, mas ela tem um efeito hormonal que é muito importante, principalmente para a mulher. Então, suplemento de vitamina D é importante e outro que está hoje bastante em voga, que é muito importante, é o ômega 3. Então, a complementação da alimentação da gestante e praticamente todos nós com ômega 3 também é muito importante. Então, a dieta da mãe deve ser correta, adequada, equilibrada e com suplementos. E eu pesquisei até que essa dieta da mãe pode influenciar no paladar do bebê, isso é fundamental também aí para de repente criar uma alimentação saudável no futuro?
Exatamente, porque se a mãe tem uma alimentação muito restrita, o bebê não tem contato com outros alimentos e aí não adquire o paladar, como você disse, para esses alimentos. Quando a alimentação é bem diversificada, o bebê vai acostumar e vai aceitar e não recusar. Isso tem uma coisa que se chama neofobia alimentar, que é a rejeição do alimento novo. Todos nós temos um pouco disso, né? Eu estive na China uns anos atrás e vi eles comendo serpente, né? Então, eu reagi, né? Eu não. Mas teve uns brasileiros que depois experimentaram, mesmo eu não. Então, é aversão pelo alimento novo. Então, a gente deve evitar que a criança tenha aversão por alimentos novos importantes. Não precisa ser serpente. Né? Mas, então, se a mãe come bastante, tem uma diversificação na alimentação, isso vai ajudar o paladar da criança, como você disse, e ela não vai recusar alimentos importantes. Doutora, então quer dizer, por exemplo, que coisas que hoje a gente tem na vida adulta, alguma doença, alguma alergia ou questão do metabolismo, a pessoa que tem tendência à obesidade, tudo isso pode ter tido origem lá na gestação da mãe? Certamente, na gestação e depois nos 2 primeiros anos, como já se disse aqui. Então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Olha, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre o bebê após o nascimento, né? E assistir a uma reportagem sobre os estímulos para os pequenos. Enquanto isso, fique com Marcelo Zanini em um papo pelas ruas sobre os primeiros 1000 dias de vida. A Franciele está grávida de 7 meses já. O que você faz para ter uma boa gravidez? Eu procuro me alimentar bem, eu venho para o trabalho todo dia a pé, então, querendo ou não, é um esporte, né? Uma prática de exercício físico. Procuro me alimentar bem, estar sempre bem comigo mesma, o emocional também influencia muito nisso. A médica sempre fala para a gente filtrar tudo aquilo que vai influenciar no bebê, é isso. Me alimentei, tomei os remédios que não era para tomar. Seguiu tudo direitinho? Aham. E aí ele nasceu bonitão assim? Nasceu. Esse aqui é o Brian, ele tem só 57 dias de vida e a mãe dele está aqui, a Cristina. Como é que foi essa gravidez, Cristina? Graças a Deus, foi uma gravidez excelente, super saudável. Procurei comer as coisas super correta, trabalhar muito bem, trabalhei todos os dias, até o último dia. Eu não posso reclamar, é tudo de bom, mas lógico, né, você sabendo fazer a coisa certa, é sempre fazer as coisas que o médico te pede, tem tudo para dar tudo certo no final e com certeza foi tudo de bom. Eu acredito que todo procedimento durante a gravidez é extremamente importante na vida da criança, desde a alimentação, você se preparar para... Até o ato de conceber uma criança é exacerbadamente importante. Todas as atitudes, exercício físico, principalmente a alimentação, você está tranquila. E até depois do nascimento da criança, isso é extremamente importante. Como foi durante a sua gravidez? Eu programei minha gravidez. 6 meses antes eu procurei minha médica, tomei ácido fólico, evitei álcool antes da gravidez, durante a gravidez principalmente, exercício físico para evitar o excesso de peso durante a gravidez, para evitar diabetes, para evitar problemas, principalmente durante o parto, a amamentação é extremamente importante. Então, eu acredito que todo procedimento antes da gravidez é extremamente importante na criança. Eu achei curioso o que ela falou na rua. Doutora, até queria saber, porque a gente viu que aquela mãe, ela começou a se preparar antes de ficar grávida. Certo. Tá certo isso? Puxa, perfeito. É? Porque o ácido fólico tem que começar antes.
Ô, Carol, e aí como foi quando a Sofia nasceu? Como foi a emoção? Maravilhoso, não, indescritível, inexplicável, a maior emoção da minha vida. E a Priscila ainda vai passar por isso. Pois é, e olha, o problema é que eu não me preparei para um plano B, né? Isso me deixou emocionalmente muito abalada na hora do parto. Foram 14 horas de trabalho de parto, induzido, porque o meu líquido amniótico foi embora, eu já estava com 39 semanas. E o batimento cardíaco dela parou. Foi de 140 para 40 para 20. Que desespero. Eu olhei o cardiotoco, meu Deus do céu, o cardiotoco monitora o batimento cardíaco do bebê. Eu entrei em choque e não deu tempo nem do meu obstetra explicar, vamos fazer uma cesárea. Já foram me levando para o delivery. Eu chorei. Resumindo, a Sofia nasceu, eu estava chorando mais do que ela. Mas ela nasceu de Ela nasceu de cesariana, foi uma cesárea de emergência. Não, mas que muito bom que você estava rápida. com esses recursos. Exatamente. É um risco também, né? Eu sempre falo que parto normal tem que ser no hospital, porque você não sabe se pode ter um descolamento de placenta. Você pode ter esses minutos que são fundamentais, de repente ter uma paralisia cerebral do bebê. Você não pode ter essa responsabilidade. Correr esse risco, exatamente. Né? E daí, você amamentou? Eu amamento. Tá amamentando com 20 dias, né? Exatamente, eu amamento. Hoje foi meu primeiro dia da bomba, que eu acho sensacional. As pessoas às vezes têm um preconceito em falar de bomba, de tirar leite, armazenar leite, mas isso é fundamental para você garantir o alimento mais rico que a natureza produziu, que é o leite materno. Então, eu estou fazendo já um estoque de leite. Eu sou uma mãe um pouco neurótica com relação a isso. E hoje você tem alternativas como a pasteurização do leite materno, tá? Ele dura 6 meses, que é sensacional. E vou continuar amamentando enquanto eu puder. E além do vínculo, que é maravilhoso, né? A Jana tá tudo bem? Tá dormindo? Tá quase. Você ainda tá amamentando? Não. Não, ele mamou só um mês. Um mês. Isso. E por que assim, quais foram as dificuldades que você teve para amamentar? Machucou bastante e secou mesmo. Sim, foi uma coisa, insisti bastante. Também usei a bombinha para dar, né, para ajudar, enfim. E foi secando. Depois de um mês e meio, aí já não tinha mais. Aí ele entrou no leite normal. E agora ele toma só leite ou ele já se alimenta um pouquinho? Não, por enquanto só leite. Só leite, né? Isso. Inclusive, doutor, porque hoje a recomendação é só o leite até o 6º mês mesmo. Introduzir os alimentos só a partir do 6º, Exatamente. Né, leite materno exclusivo até os 6 meses de idade. E até quando? A Organização Mundial de Saúde diz até os 2 anos ou mais. Até os 2 anos ou mais. Está escrito assim, quer dizer, ponto. Agora, na prática é muito difícil manter isso, mas deve-se manter o maior tempo possível, principalmente até o aniversário, pelo menos. Só que aí não exclusivo. A partir dos 6 meses tem a alimentação suplementar. Agora, Priscila, como é que você está se preparando aí para o nascimento do Jonas? Tem muita expectativa aí com relação ao parto, com relação à amamentação? Eu acho que agora, com 7 meses e meio, eu estou bem apavorada, um pouco no final. Com essa questão da escolha do parto também, não me firmei ainda com um médico, eu devo estar fazendo pré-natal com 3 médicos diferentes. Estou, lógico, muito ansiosa. Me falaram que o primeiro trimestre era difícil, que teria os enjoos. O segundo trimestre seria fácil, não vi essa facilidade. E que o terceiro trimestre ia ser cansativo. É cansativo. Eu acho que a gente imagina, sempre quis estar grávida, era um sonho meu. Eu acho que toda mulher precisa passar por isso para ter outros valores da vida, né? A mulher que amamenta, ela também precisa aí se preocupar com a alimentação dela, né? Sim, com certeza, porque ela vai passar os nutrientes para o nenê. Aquilo que eu falei da terra vale para a mãe. Se o leite da mãe não tem nutriente, a criança vai desenvolver a mesma carência. Doutor, e assim, o momento do parto também é crucial para a saúde e para a criança que vai ser, né? Esse momento do parto. O momento do parto é importante, mas as condições do parto, né? A criança tem que nascer bem, né? Nascer saudável. Hoje se dá uma importância, falando dos meus dias, uma importância muito grande para a flora intestinal. Outra surpresa, né? A vitamina D foi a primeira surpresa. Quem diria que os bichinhos da flora do nosso intestino teriam tanta importância como hoje a gente sabe que tem? E é fácil de imaginar, a flora do nenê se forma em grande parte com a flora da mãe. Então, quando é um parto normal, é a flora normal da mãe que passa para a flora do intestino do bebê.
Você imagina na cesárea, qual é a flora que vai passar? Da pele. É a pele da mãe. Então, a flora da pele não tem nada a ver com a flora do intestino. Então, já começa de início um distúrbio da flora intestinal e, como disse, isso tem grande importância na parte digestiva e até na parte imunológica do bebê. Então, é mais um motivo para o parto ser normal. Agora, é lógico, como ninguém vai pôr em risco a vida da criança ou a vida da mãe por não, tem que ser parto normal. Não é, a gente não pode ser radical nunca, mas tem que ter bom senso. Bom, a gente falou tanto da amamentação, queria só que o doutor Miguel concluísse aí o que tem de tão importante no leite materno, né, que vai passar para o bebê, até na questão de imunidade, que a gente fala que o leite materno é como se fosse uma vacina natural, não é? Isso aí eu acho que o professor pode responder melhor. Mas no início da amamentação é o colostro que tem mais imunoglobulinas, que seriam os anticorpos da mãe que ela transfere para o nenê, porque ele está começando uma vida no mundo exterior, entrando em contato com germes que não existiam no útero. Então, essa primeira fase é a defesa imunológica do nenê. Tá? Em seguida, o leite vai ficando mais engordurado, mais nutricional, para atender às necessidades do nenê. E o leite materno, como materno humano, é característico da espécie humana. Ele serve especificamente, é feito sob medida para o bebê humano. Ô Carol, a Sofia ainda é bem pequenininha, tem 20 dias, mas depois que o bebê nasce, as mães já começam a se preocupar com o estímulo. Como estimular o meu bebê? Aí também essa preocupação de não estimular demais, de não estimular de menos, né? De estimular de uma forma adequada. Você já está pensando sobre isso? Olha, eu me preocupei desde a gestação, né? Que na verdade você consegue dar o estímulo fetal gestante. Você consegue dar esse estímulo com música. Hoje você tem aparelhos com anos de estudo que conseguem estimular e fazer o que a gente chama de educação fetal. E o que a gente sempre falou no programa é mais som, os doutores me corrijam se eu estiver errada, mais som, mais educação. Então você tem a frequência do som que o bebê acompanha, o bebê é um ambiente, então você tem que criar um ambiente muito familiarizado para ele, visualmente, com a frequência de som, a mudança de som. Eu faço isso muito com a Sofia. A gente tem hoje várias músicas, Bebê Genial, clássicos e músicas estudadas, com anos, né, de estudo. Isso sempre foi uma grande preocupação minha. E eu vejo na carinha dela o resultado. Já Vocês são mães, dias. vocês sabem, né? A gente canta uma música, o bebê começa. E chacoalha, e vem. Então eu quero aproveitar que a gente vai assistir uma reportagem agora, ó, e o Arthur dormiu, tá tão gostoso assim. Papo de mãe dá um soninho, Ele queria colo da mãe, né? Ele estava chorando, né? Olha, a gente vai assistir agora a reportagem que a Fernanda de Luca, ela vai mostrar pra gente uma escola diferente, um espaço que oferece cursos justamente para esse desenvolvimento, tanto do feto quanto dos bebês. Quem imagina que um curso para bebês seja algo calminho se engana. Nesse aqui, até 6 meses, a ordem é se movimentar para todos os lados, para cima e para baixo. A mamãe que estiver assistindo a reportagem pode repetir os exercícios em casa. Vamos lá? Use uma almofada grande ou colchonete para esse vai e vem que faz o bebê encontrar a zona de equilíbrio e desenvolver segurança em si mesmo. Em uma bola grande, sempre segurando a criança pela cintura, escorregue para frente, para trás e para os lados. Se o pequeno estiver gostando, vá ampliando os movimentos. Como os bebês têm o tronco muito maior que os membros, o ideal é alongar. Aproveite o ritmo da musiquinha e leve os bracinhos para o alto, cruze na frente, as perninhas para cima e esticada e os pezinhos até a boca. E as mamães precisam lembrar que os bebês são super flexíveis, não quebram, mas mesmo assim eu vi que você ficou com o coração apertado, teve uma hora. Eu fiquei, claro. Eu não sei, às vezes penso que posso machucá-lo, independentemente da flexibilidade que ele tem. Mas aqui na aula você percebeu que não, pode ir além. Ele consegue? Consegue sim. E depois de uma sessão de exercícios, o que você nota de diferente? Primeiro ele fica mais cansado e segundo ele vai evoluindo com o tempo, né? E ele gosta, né? Ele gosta sim. Tá dando risada? É.
Tá legal essa aula. Dá seus sorrisos para ele, vai? Você pode fazer um rolo assim até usando uma toalha. O bebê, mesmo parado, ganha força muscular. E na velha brincadeira do aviãozinho, o pequeno adquire noção do espaço e firmeza, além de dar boas gargalhadas. Ele se diverte muito. Eu faço esses estímulos com ele desde quando praticamente ele nasceu. Então, ele adora os exercícios e praticamente todos os dias a gente brinca bastante com isso. E a Alessandra também estuda, quer dizer, o dia fica muito mais corrido. Mesmo assim, dá para fazer alguns exercícios? Dá sim. Dá para aproveitar bastante também. Eu aproveito que eu tiver o tempinho, eu já faço exercício mais rapidamente. Mas eu peço muita ajuda, que é minha mãe. Ela faz o resto para mim. A mãe é a vovó Lília aqui, de primeira viagem. Então, uma voz super babona. É a personal trainer, é isso? Sou a personal trainer, desde manhã cedinho. De manhã que é mais divertido, ele acorda com maior ânimo. E dá risada e música, ele gosta. Tem umas que ele gosta e outras não. Ah, você percebe qual que é a favorita dele? É a Tchaikovsky, a Valsa das Flores. Ah, então o gosto musical dele já está apurado. Já está apurado. A especialista indica que cada rodada de exercícios tenha no máximo 15 minutos, mas pode ser repetida até 3 vezes ao dia. E o resultado, olha só, a Heloísa que fez tudo direitinho, agora cansou e relaxou. Relaxou, agora vai dormir bem tranquila. E você realmente percebe isso no sono dela da noite? Sim, com certeza. Ela dorme bem tranquila. A noite toda? A noite toda, graças a Deus. Ainda na barriga, o bebê já sente as vibrações sonoras. Por isso, ouvir música, cantar, conversar e fazer sempre carinho são estímulos auditivos e emocionais muito importantes. A Raquel já tem a Cecília, de 2 anos, e agora está esperando o Leonardo, que está quase para nascer mesmo. E você percebe que ele responde a cada toque, a cada som. Percebo que quando o pai chega do trabalho e conversa, ele fica um pouco mais ativo. Percebo que ao som de música clássica ele dá uma relaxada, que quando a irmãzinha mais nova está mais agitada, ele também está agitado. Ele responde sim, já ouve, já sabe o que está acontecendo aqui fora. E a partir dos 6 meses, mostrar algumas figuras para o bebê e dizer o que elas significam é super importante. Não é muito precoce, eles aprendem mesmo. Aprendem, e quanto menores, mais rapidamente aprendem. Então, por exemplo, se nós mostrarmos animais, baleia azul, peixe-boi, lobo, gorila, gato siamês, dromedário, koala, cavalo árabe e canguru, por exemplo, eles rapidamente absorvem a imagem e associam com o conceito. E mesmo que mais tarde esqueçam, foram formadas sinapses. E quanto mais sinapses as crianças tiverem, mais inteligentes elas vão ficando. Cada bebê fofo, né? É, porque as mães também fazem exercício, vão para a mãe também. A gente viu aí vários estímulos, eles são fundamentais, mas tem que respeitar o ritmo do bebê, para ele também não ficar estressado, né? Tem que ser feito tudo ali muito naturalmente, para não sobrecarregar o bebê, que ainda é muito pequeno, né? Voltamos outra vez ao equilíbrio e ao bom senso, né? Mas o estímulo é importante. E, aliás, eu recomendo muito ler para a criança. A criança é bebezinho, mas é muito bom. Que legal. Aquilo que ela Às vezes mostrou, só deixar também no excelente tapetinho, estímulo. o bebê já é uma estimulação, né? E a Janaína, a gente viu que o Arthur está tão estimulado, não parou de falar uma graça, né? O que ele já faz, assim, além de falar, que a gente viu que ele é bem tagarela, né? Assim, é interessante que o estímulo com ele começou na gestação. Após as 20, 24 semanas, então eu colocava música, o pai dele conversava, tia, avó, então ele mexia realmente, você pergunta, cadê o bebê? Ele chutava, com a tia dele, ele super, e ele grita já, ele quer sentar,
ele faz força para sentar, ele quase caiu, eu falei, meu Deus, esse menino tá... Mas você faz força, ele levanta e senta e olha e pega, e a gente conversa com ele grita como se estivesse respondendo. Então, assim, ele é muito... Ele né? conversa bastante. A gente olha e fala, nossa, ele já tá conversando, só tem 4 meses. Então, olha, eu vou chamar o próximo bloco. Nós vamos receber aqui no estúdio o Marcos Aquil, autor do livro Filhos Educados e Felizes, com a sabedoria oriental milenar. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. Hoje estamos falando dos primeiros 1000 dias de vida do bebê, da concepção até os 2 anos. Cristiane, durante a gravidez da Larissa, o seu estado emocional mudou? Mudou bastante. Como que foi isso? Eu fiquei mais sentimental, assim, não podia ouvir nada, ver nada que eu chorava. E até os 2 anos da Larissa, quais estímulos que você passava para ela ter uma vida saudável? Muitas brincadeiras infantis, aquelas antigas, nada dessas brincadeirinhas novas. Ela gosta de brincar bastante, atividades, desenho e brincadeirinha em casa. Cuida da alimentação? Sim, bastante. Tudo horário certinho, almoço, café, janta. Para mim foi tranquilo porque eu já tinha uma noção na área da saúde e tudo mais. Mas mesmo como enfermeira, eu falo que eu sempre brinco que eu era enfermeira, mas eu não deixei de ser mãe, né? Porque por mais que eu cuidasse, a minha área é obstetrícia, mas ser mãe é diferente, né? Você se preocupou durante a gravidez com o seu estado de saúde? O que mudou nas suas atitudes? Eu me preocupei muito para a saúde de minha filha, para que ela tenha um desenvolvimento muito físico e tanto mental. Desenvolvimento melhor, né? Mental e físico e saúde, né? O que você fez para que isso acontecesse? Eu alimentei direitinho, né? Só que o médico falava que eu tinha que fazer. Eu pretendo, com 6 meses, estar dando papinhas, assim, naturais, né? Para poder fortalecer ela e ela ter uma vida mais saudável. Agora aqui com a gente o Marcos Aquil, autor do livro Filhos Educados e Felizes, com a sabedoria oriental milenar. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Vou mostrar o livro aqui para o Borbinha. Marcos, eu acho que isso aqui é o sonho de todos os pais, né? Conta o segredo pra gente. Mas é possível. É possível. Então conta o segredo. O básico, principal, é harmonia na família. Tem que estabelecer harmonia total, tá? Nada de briga, em hipótese alguma. Nada de ódio. Se tem raiva de alguém, perdoe incondicionalmente. Por quê? Muito melhor perdoar as pessoas do que ver o seu filho doente. O que precisamos fazer? Se a criança está comportando errado, se pega iPad e fica o dia inteiro assim, então, basicamente, nós temos 3 tipos de comportamento de uma criança. Uma criança que está habituada em utilizar iPad o dia todo. Aí a mãe fica brigando, outra vez, você fica o dia inteiro, você tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estressando à toa. Basta simplesmente disciplinar. Você pode usar iPad 1 hora por dia, acabou, não tem que estressar mais. Não tem que estressar mais. Estabelecer uma rotina, né? Exatamente. Que a criança é reflexo agora é hora do de tomar banho, agora é hora de comer, agora é hora de estudar. Porque quem deu o iPad também foram os pais, né? E dá o iPad para depois ficar brigando. Depois fica estressando. Doutor Jaime, a gente falou da alimentação, dos estímulos, agora dessa parte emocional, da harmonia dentro de casa. Quer dizer, tudo isso influencia mesmo, tem uma influência fundamental nesses primeiros 1000 dias. E o que mais, assim, tem nesses primeiros 1000 dias que realmente é determinante para o adulto que vai ser ou para o desenvolvimento dessa criança até depois do 2º ano? Você disse muito bem, o ambiente faz parte da epigenética. Epigenética é tudo que envolve o organismo. O sol, por exemplo, faz parte da epigenética, os nutrientes que penetram no organismo e o ambiente social e afetivo em que a criança vive. Isso é fundamental na formação do adulto. Em relação aos 2 anos, também nós falamos muito do leite materno ou uma fórmula adequada, se não puder ser o leite materno.
E depois entra aos 6 meses a alimentação complementar, que aí, como você disse, a gente deve ser bem diversificada para que a criança aprenda a educar o seu paladar. E depois, no segundo ano de vida, tem um problema importante. Ela entra mais ou menos na alimentação da família. Então, a gente tem que educar a família. Mais uma vez, a então, família eu falo dá o exemplo, muito né? na alimentação da família. Não adianta a família ter uma alimentação errada e querer que a criança coma de maneira certa. O bebê me ensina muito, não só como me alimentar, mas também como desacelerar. Eu acho que a harmonia é um pouco isso. Quando você quer criar um filho, você tem que ter tempo para ele. Então, eu nessa gestação, muito acelerada, tentei manter o ritmo que eu tinha antes, até meu nariz quebrei. Ai, meu Deus, bati com a cara na porta. Como é a que vida foi? dando com a porta na cara, dizendo assim, ó, vai devagar, que o seu bebê tem outro ritmo. Então, assim, toda vez, se eu me acelero demais de manhã, alguma coisa me acontece. Eu tenho que respeitar tudo, a fazer uma alimentação devagar pela manhã, preparar os alimentos, tomar um banho devagar. Então, tudo, eu acho, desde o início. Mas conta como é que foi, como você quebrou o nariz? Assim, a gente tem uma rotina, vários compromissos. Então, eu acordei muito cedo, eu sou míope, né? Tenho 9 graus de miopia. E era muito cedo, então estava escuro. E o despertador tocou muito barulhento. E a gente fica meio desnorteada. Tem até uma amiga minha que fala que são as gestontas, né? É uma fase que você perde, assim, alguma coisa dirige eixo. mal. Eu não sei o que acontece com a gente. defesa do seu corpo para você desacelerar. Exatamente. Então, eu fui muito acelerada, não enxerguei que a porta estava fechada e dei com a porta na cara. Janaína, como que é a rotina do Arthur? Ele já dorme a noite toda, ainda acorda para mamar? Não, ele acorda de 3 em 3 horas ainda, mas ele tem o horário. Ele tem o horário do banho, é um reloginho, de 3 em 3 horas ele mama, às vezes passa um pouquinho, 4 horas e meia durante a noite, mas ele tem ali o horário dele. 10 horas, 10 e meia da noite, ele já está dormindo, aí vai até o outro dia. Só nem acorda, assim, chora um pouquinho, mama, continua dormindo. Quer dizer que você ainda acorda bastante durante a Acordo noite bastante. também. E olha porque às vezes acontece do bebê a partir dos 2... Eu lembro as minhas 2 filhas, a partir do 2º mês já dormiam a noite toda. Se o bebê está dormindo, eu não preciso acordar para mamar. Não, se está bem alimentado, o crescimento está normal, não precisa. Agora, isso é muita sorte, hein? Não é o comum. O comum é o dela. Não, daí quando veio o menino, até fazer 1 ano ele acordava. Não sei também se é diferente por ser menino e menina. E tem que estar ganhando peso também, né? Porque é muito complicado. Às vezes a criança dorme a noite toda, mas ela não está ganhando o peso adequado. Aí eu acho que tem que acordar para mamar. Às vezes isso são você casos não tem... excepcionais. Exatamente, mas a criança não normal, existe uma regra. A criança normal, a gente pode seguir o ritmo dela. Se ela está dormindo a noite toda, é porque ela está bem. Mas no começo, principalmente os primeiros 15 dias, que são terríveis, aí a gente precisa acertar. Mas depois, se a criança está indo bem, o crescimento é normal, se ela dorme a noite toda, ela não vai acordar, não. Aliás, graças a Deus. E olha, eu fiz uma pesquisa, olha como são fundamentais esses primeiros dias para a saúde física e mental dessa criança para o resto da vida, né? A pastoral da criança está alertando as famílias sobre a importância aí dos primeiros 1000 dias. Que a pastoral antes, né, tinha como meta diminuir as mortes por desnutrição infantil, né? Aí como esses números caíram muito, né? Agora a preocupação é outra. São as doenças de adultos, né? Que essas crianças, se você tivesse cuidado aí nesses primeiros 1000 dias, você pode evitar doenças aí, diabetes, obesidade, né, doutor? Que foi até o que o doutor já me falou no começo do programa. Eu falei no começo, exatamente isso. Quer dizer, garantir a qualidade. Quando eu comecei a minha carreira pediátrica, há mais de meio século, a preocupação era a mortalidade. A criança ia morrer. A mortalidade infantil era muito alta e a desnutrição era grave e frequente. Felizmente, o Brasil melhorou muito. Não está naquele ideal que nós gostaríamos, né? Mas que não há dúvida que melhorou. Desnutrição grave praticamente acabou. Então, a longevidade aumentou muito, então a vida está garantida. Agora precisa qualidade de vida. E aí, agora todo o nosso enfoque é na qualidade de vida, que começa fundamentalmente
nesses primeiros 1000 dias de vida, mas é lógico que continua depois. Mas os primeiros 1000 dias de vida, pela epigenética, vão influir todo o desenvolvimento do indivíduo e doenças, como você falou. Eu li que os primeiros 1000 dias são os dias de formação e depois dos 2 anos de vida aí vem a manutenção. Manutenção, perfeito, perfeito. E quais são as doenças, por exemplo, que hoje as pessoas têm numa vida, né, que tem na velhice, que podem ser evitadas lá no começo? Arteriosclerose, diabetes, obesidade, hoje um grande problema da obesidade, osteoporose na mulher, doenças mentais. Então, esses são algumas das principais doenças. Curioso que na base de todas essas doenças está a genética. O indivíduo tem arteriosclerose porque ele nasceu para ter arteriosclerose. Só que a epigenética agora, que são esses cuidados, principalmente nessa fase vulnerável da vida, podem evitar a sentença da genética. Entendi, quer dizer, ele pode ter na genética, mas se ele se cuidar, ele não vai desenvolver a doença. Exatamente. Ou atraso ou aparecimento. Exatamente. Tem certas doenças, tem câncer femininos, por exemplo, que tem muito jovem, isso é genético. Então o indivíduo precisa ter o gene. Quem não tem esse gene não vai ter essa doença de jeito nenhum. Então a epigenética seleciona dentro daqueles que têm o gene em que naqueles em que a doença vai se manifestar. Então, se você não tiver o gene, você não vai ter essa doença de jeito nenhum. Se você tem o gene, você não é obrigado a ter essa doença. A epigenética pode evitar. Quer dizer, em relação à obesidade também, às vezes tem uma questão de genética, do metabolismo, mas, por exemplo, agora é indicado que a criança até os 2 anos, ou até o 1º ano de vida, não sei, a questão do açúcar, por exemplo. Qual que é a orientação? Açúcar, eu digo que não é alimento. Açúcar é guloseima. Então, eu digo, açúcar não deve fazer parte da tua rotina. Então, criança não deve usar açúcar. Tem exceção? Tem. Quando começa a ter a sua vidinha social, vai ter a festinha de aniversário dos amiguinhos. Então, se faz exceção. Mas você não pode ter doce em casa. Você não deve ter guloseima em casa. O Akil ia concluir que você falou de 3 pontos, você falou de 1. Vou falar do segundo. Tá? Segundo é comportamento errado. Todos os pais, todas as mães, todos os educadores repreendem sobre comportamento errado, tentando corrigir o desvio de comportamento. Mas, quando criança comete algum comportamento errado, ignore. Não olhe. Quanto mais mexer, quanto mais criticar, quanto mais castigar, vai piorar cada vez mais. Ao invés disso, observe qualquer atos positivos, tá? Bons feitos. E elogie. Elogie. Assim, com o tempo, aqueles comportamentos errados vão reduzindo, diminuindo, vai chegar um momento que não vai ter mais comportamento errado. Esse é o segundo, resumindo rapidamente. Terceiro é um acidente que uma criança causa correndo para cima e para baixo, derruba o copo espatifa e quebra. Eu uma vez estava no casa de um amigo meu, a criança de 5, 6 anos fez isso. A mãe pegou e ralhou, xingou, gritou com a criança, né? A criança, quando quebrou o copo, ele sentiu, né? Ela sentiu que fez alguma coisa errada. Agora, a criança sentiu que fez alguma coisa errada. Gritar em cima é um ato muito impiedoso. Muito impiedoso. Uma vez, eu estava num restaurante. A minha netinha de 4 anos estava tentando pegar o garfo. Aí ela pegou o garfo que estava dentro do pirex, puxou assim, o pirex caiu no chão, espatifou, fez um tremendo barulho. Ela ficou tudo assustada, assim, ficou tremendo, assim, no meio do caco de vidro e o garfo. E eu imediatamente corri lá, tirei ela do meio do caco de vidro, né? Fiquei abraçando ela até parar de tremer, tá? Até parar de tremer. Depois eu falei assim, agora você sabe que o vidro caindo no chão quebra, né? Depois fiquei abraçando assim. Depois não falei mais nada. E na volta, quando eu estava levando a netinha, né, para casa dos pais, a mala que estava no cadeirão de trás, ela falou assim, Di-chan, é vovó, né? Di-chan, eu adoro você muito. Que bonitinho. Isso é o que vale, né? Tem que ser assim. Se sentiu segura também, né? Eu vou passar uma última rodada com vocês, Jana, ele precisa trocar a fralda, né? Obrigada por ter vindo, viu, Janaína? Você quer ir trocar a fralda dele? Pode ir lá. Vamos dar prioridade para ele, né? As crianças aqui sempre têm prioridade. Obrigada. Pode ir ali atrás, tem onde trocar. A Caterine vai te ajudar. Carol, fala então do seu programa.
Bom, agora a gente terminou a primeira temporada no Natal. Foi um sucesso, passou às 16h30 na Rede TV aos domingos. A gente ainda tem cenas extras agora em janeiro, no derrepentegravida.com.br, pílulas. A gente tem gravado bastante teasers dos primeiros meses, né, de gestação, esses primeiros 1000 dias que são tão importantes para a formação que a gente falou hoje. E a nossa segunda temporada começa em março, aí com também os primeiros cuidados do bebê. É ótimo. E a gente precisa agradecer a Sofia, que liberou você para vir hoje aqui, Já né? deve estar pedindo a mãe de volta. Legal. Obrigada, viu, Carol? Muito obrigada. A Priscila? Eu estou diariamente no canal Rural, né? Eu faço a previsão de tempo e clima focada para o agrobusiness e estarei ao vivo todos os dias até o Jonas deixar, espero. Em meados de fevereiro, tá a previsão para ele nascer. Mas estou ao ar passando as informações, vamos ver. A previsão de quando ele vai nascer aí já não é comigo, é só a previsão do tempo. E a gente já viu então que agora a sua lição de casa é baixar um pouco a ansiedade. É isso? Baixar um pouco a ansiedade, respeitar os limites do bebê e a vontade dele já desde o ventre, né? Legal, obrigada. Aqui os livros estão à venda nas livrarias. Saraiva. Aí qual que é o e-mail? marcosakio@yahoo.com.br. Tá legal, obrigada, viu? E o Dr. Jaime, tem algum site ou e-mail para divulgar? Tem o e-mail jmura, letra J, @osite.com.br. Só queria dizer que, como se foi dito aqui, tudo que foi dito aqui aumenta muito a responsabilidade dos pais, né? Mas felizmente é numa época que os pais podem estar mais presentes, que é o começo da vida em que a mãe até tem a licença e o começo em que os pais estão realmente mais ligados. Então, essa união entre a família e o pediatra vão dar essa base para uma criança que vai ser um adulto mais saudável, ter não só uma vida longa, mas uma vida saudável, inclusive feliz por causa da parte do desenvolvimento mental adequado. Legal. E o Dr. Miguel? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, são muito simpáticas, a companhia é muito boa, o sensei e o professor. E eu acho que o mais fácil, se você precisar entrar em contato comigo, entra pelo Facebook. É Miguel Curto, não tem outra curtição. Tá? E lá é aberto para quem quiser e eu respondo o que for necessário. Tá ótimo. Então, obrigada a todos mais uma vez por terem vindo. Só queria dar os parabéns pelo alto nível do programa. Parabéns para vocês. A gente fica feliz, graças à presença de vocês aqui, né? Olha, no próximo programa o papo vai ser sobre a primeira vez na escola. Vocês ainda vão passar por isso. Será que o primeiro dia de aula é mais difícil para a mãe ou para a criança? E será que existe idade ideal? Acompanhe o Papo de Mãe também pelo portal e nas redes sociais. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. Obrigada, viu?